Meus irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, Pai eterno, para a gente poder dar início ao nosso culto desta noite, né? Vamos lá, então, vamos. Meu Pai eterno, meu Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por ter nos dado condição, oportunidade de poder estar na sua casa, Senhor. Nos abençoe com todas as sorte de bênção espiritual. E que nessa noite seja uma noite como as demais noites, uma noite de comunhão, de amor, de confraternização, aonde o teu Espírito Santo, o Senhor, possa continuar falando aos nossos corações de forma extraordinária como nós temos ouvidos. E que o Senhor nos abençoe, Pai. E assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar alguns hinos da harpa cristã? Para sentar, amados irmãos Jesus. Vamos lá. Vamos cantar o 360. Tem um bom tempo que a gente não canta essa canção. Mas queria pedir-los que me ajudem, né? Se caso eu parar aqui, vocês dão continuidade, tá, gente? Dão continuidade. Isso. 360. A preciosa fonte. Preciosa fonte. Vamos lá. Acharam? Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras tenho divinal saber. E agora acho que isso eu me perdi aqui, né? Loucura, meus irmãos. Vamos esquecer, vamos passar para outro, irmãos, que eu pensei que eu lembrava dele, tá bom? Me perdoa. Já faz uns 10 anos que eu não consegui cantar ainda da harpa, irmãos. Ou muito mais ainda do que eu imagino. Me ajuda aí, pode escolher, me ajuda a escolher, gente. Ou melhor. Esse é o hino que minha esposa gosta, né? Vamos lá. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchidos para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos
dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Lembrar que isso aconteceu lá no cenáculo, né? Depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor, e a partir dali a igreja foi outra igreja. E é assim que acontece com a gente. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós somos outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus! 304. Tá bonitinho, vamos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário do pecador sempre apontar. Festas transpassaram-me, padeci dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A paz. Coral. Não alguém amada, no céu estarei. E nos vou cantar a Jesus, minha luz, ele que salvar. Pode a noite escurecer, eu servi Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Onde os laços de Satã todos me cercaram, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus, como a grelha amada, no céu estarei. E nos cantar a Jesus, quem que salvar. Quando estou a contemplar a montanha, onde a luta governa, está Jesus também, que esteja sua mão sobre nós daí. Sei assim que por mim Cristo é aqui. A paz. A Jesus, minha luz, que me
seus, quase a merecer. Escute essa aí, ó. Meu Deus, tu és Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo mar. Jesus me conduz, posso sossegar. Afasta de ser no céu estarei. De Jesus. Como maravilhoso poder estar, Senhor, louvando-te e exaltando o seu nome. Ainda na vida desse culto, Senhor, queremos apenas te exaltar, Senhor. Que unicamente o seu nome, Senhor, seja nesse lugar, né, e nossos nomes não apareçam, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém? Nós vamos... Saudoso músico bem-vindo, não tem? Eu só esqueço o nome. Levi, rapaz, Levi é muito forte. Só lembro o nome. 100 anos isso, pai. A idade vai chegando a um determinado ponto da vida, rapaz, que a gente esquece. Até que eu esqueço até meu nome. Como é que é meu nome, meu? Aí eu tenho que ir lá pegar a identidade. Ah, tá. Aqui também meu querido amigo, pastor Leandro também, Deus abençoe. Né? Temos aqui a honra de receber aqui. Qual é o nome do senhor? Esqueço. Irmão, é isso, não posso esquecer esse nome, Josué. Muito forte, né? Também. Né? Nós somos Josué. Ah? Não, mas ela não vai apresentar lá, ela é da casa já, vai apresentar a pessoa da casa? A gente apresenta pessoas que vêm a primeira vez na igreja, vêm visitar a igreja, aí já faz parte da casa e ninguém mais apresenta mais. Né? O Leandro eu só apresentei para poder lembrar vocês, nem eu apresento mais, né? Nem eu apresento mais. Então, esse negócio que eu ficar apresentando, e peço aos irmãos, pessoas que vêm à igreja, não precisa, que frequentam igual a nossa irmã, igual hoje o nosso irmão Josué, não precisa apresentar mais, entendeu? Acabou o problema, entendeu? É só chegar, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, a casa é nossa, acabou o problema, entendeu? Não é assim mesmo, irmão Romeu? O irmão Romeu é um deles. Alguém apresenta que é o irmão Romeu aqui, e se apresentar ele, eu fico bravo, né? Então, antes não apresentar, imagina agora, né? Nós vamos... As irmãs, louvar o Senhor, vamos ver as irmãs louvar o Senhor? Fina isso aí. Grupo Manancial Saúde da Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Ei. Com grande amor. Aqui tem.
Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu esplendor de rei, em majestade, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Teme por tua voz, teme por tua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Gerações e o tempo está em começo e fim, começo e fim. Nesse vive Espírito e paz, poder ideal, poder ideal. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, vai fluir todo eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E assim agradecemos a nossa oportunidade. Amém. Quão grande é o nosso Deus, né? Que ele continua sendo assim, né? Irmão Levi, tem a oportunidade também, você também expressar sua alegria nessa noite. É uma honra poder estar aqui. Irmão Almir, hoje quer dar uma palavra hoje, irmão Almir? Ainda não? Tá bom, a gente vai guardar aqui. Aquele testemunho abençoado ainda. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É porque a gente fala igreja, mas igreja somos nós. Aqui é só o tempo, tudo vai ficar por aí. A palavra de Deus diz que como é bom que os irmãos vivam em união. E essa união tem que ter. A palavra de Deus diz também que o amor de muitos vão se esfriar, e se esfria, está se esfriando. Finais dos tempos, né? Hoje em dia o irmão, ele busca igreja que dá revelação. Se você tem intimidade com Deus, pede revelação a Deus. As igrejas que dão revelação, elas andam cheias, né? Mas, assim, se você tem intimidade com Deus, pede a Ele. Ele, porque Ele vai revelar. Amém? Estou procurando aqui. Está lá perto de Apocalipse, João, quem quiser acompanhar, João 4:7, que fala de Deus é amor. Eu gosto dessa parte, a parte de Apocalipse. Ninguém gosta de ler Apocalipse, né? Porque tem muita coisa que desagrada o irmão. Mas tudo que vem acontecer está nesse aqui, Apocalipse, final dos tempos, o último livro. Então muitos irmãos não gostam de ler essas passagens, mas essa aqui é muito boa. Amém? Deus é amor. Fala assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que bonito. Então, irmão, isso aqui quer dizer o quê? Aqui não vou prosseguir muito, não. Vou falar só até aqui. Se você não ama, não perdoa o seu irmão, o que está fazendo da igreja? Porque a salvação está aqui, é o amor de Cristo. Esse é o grande exemplo que Jesus deixou na terra. É difícil perdoar? Mas a palavra de Deus diz o quê? Nós temos que perdoar e amar o próximo, perdoar seu próprio inimigo. Quem assistiu aquele filme A Cabana? Então, viu a passagem
que Deus é uma mulher. É só o único erro que eu acho naquele filme é isso, porque Deus não é mulher. Então ali eles erraram naquilo ali. A gente sabe que Deus veio como homem, então... Mas a passagem fez com que aquele homem perdoasse o homem que abusou da filha dele e matou. Na passagem, no filme. Entendeu? Mostrou o quê? Que ele teria que perdoar. Ele teria que, né? Foi difícil para ele? Foi. Mas ele fez isso. Já pensou? Perdoar o homem que abusou de uma filha, que matou? É difícil. O mundo que nós vivemos é difícil. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos que amar e temos que perdoar. Amém? Eu vou louvar um louvor aqui. Pode? Pastor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tem a fé de Abraão. Eu demorei para entender esse louvor. Promessa de Deus. O que significa promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus somos nós que estamos na igreja. Porque a gente tem promessa de Deus de quê? Nós não vamos morrer, nós vamos ressuscitar. Naquele grande dia nós vamos estar com Ele. Essa é a promessa que Deus deixou para nós. Amém? E a salva de palmas para Jesus. Tem coisas que só Deus sabe, né? E quando se fala em promessa, é justamente nós agarrando na promessa que é Jesus, né? Quem está em Jesus, e diz o João, lá no capítulo 5, foi a memória, eu esqueci o versículo agora, mas fala que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Então, quem tem um filho, sabe,
você já é, a sua salvação está garantida. Se não tem o filho, aí o negócio ficou sério, né? Não tem o filho, não dá para poder, não dá para. Vamos ouvir, né? A nossa irmã, o nome dela mesmo? Esqueço. Irene, irmã Irene, vem cá, irmã Irene. Dá uma palavra aqui, irmã Irene. Esqueça não, irmã Irene. O pastor aqui é meio confuso com nomes. Até acostumar com o nome, eu vou errar umas 10 vezes. Salve a igreja na paz do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui para a nossa meditação. E se encontra em Mateus 16, a partir do versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos seus. Em verdade vos digo que alguns há dois que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se eu e você estamos aqui, é porque nós renunciamos muitas coisas na nossa vida. Porque aqui, todas as igrejas, né? Ninguém, quando tá as coisas boas, tudo bem, vai procurar uma igreja, vai procurar Jesus. Na igreja tem ex-espírita, né? Não gosto de falar a palavra macumbeiro. Tem ex-espírita, ex-prostituta, tem ex-viciado na bebida, também não gosto de falar o nome cachaceiro, né? Tem muitos que falam. Tem viciado, né? Em drogas. E de tudo tem um pouco. E se nós estamos aqui, por quê? Eu sou uma que eu renunciei, tá aí meu irmão de prova, que eu bebia 1 litro de 51 por dia. Aí um dia meu ex-marido falou assim: Irene, se você continuar bebendo, a gente não vai ficar junto. Aí o que eu fiz? Renunciei à bebida. Aí eu queria casar. Ele disse que não queria casar. Só casava com separação de bens. Abri mão dos bens, casei, fiquei na igreja. E se não fosse isso, eu não estaria na igreja. Às vezes as coisas acontecem hoje para a gente entender amanhã. Me casei, me separei, mas estou aqui servindo ao Senhor, né? Então é desse jeito. Quando as coisas estão tudo bem na vida da gente, é porque não está bem, né? Porque o crente, ele tem luta. O crente, ele passa pela prova, mas nós temos que passar dando glória a Deus. Esses dias eu chorei, né? E hoje eu estou sorrindo, né, missionária? Então é motivo da gente agradecer o Senhor, né? Igual eu falei ali no ponto de pregação, tem muitas igrejas que não gostam que a gente vai visitar outras igrejas. Mas é o que o irmão falou, com bom com suave é que os irmãos vivem a união, porque Deus, ele não vem buscar uma igreja, ele vem buscar um povo dentro de um povo.
Um povo lavado e remido com o sangue dele. Um povo obediente, um povo amoroso, um povo que serve ele de verdade. Por mais que a gente, às vezes, né, tem uma quedinha, mas a gente se afirma, sabe que ele vai segurar os nossos braços. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Se não for renúncia, não existe evangelho, né, irmãos? Evangelho sem renúncia não é evangelho, né? Eu, pessoalmente, não conheço, né? Todos os que vieram para o evangelho tiveram que renunciar a algumas coisas. E outros renunciaram a ter coisas grandes, né? Coisas grandes. Mas é assim que funciona. Nós vamos destinar nossas ofertas de dízimo à casa do Senhor. E enquanto isso, o novo de igreja vai cantar aquele louvor abençoado. Né? Canta aí. Eu e aliança vai. Fala, senhor, meus irmãos, como é que tá vocês? Tudo bem? Tranquilo? Como é que foi a semana? Graças a Deus, né? Muita luta, vitória também, né? Graças a Deus, né? Tava conversando com o irmãozinho, mandou uma foto pra mim, anteontem. Aliás, foi ontem, né? Mandou uma foto pra mim com... Ele falou, olha só que glória a Deus por isso aqui. Eu falei, o que é isso aí? Ele com o braço cortado, né? O braço cortado. Então ele falou o seguinte, que o Prado, ele estava fora da igreja, né? Ele era... Dá para segurar um cadinho? Agora foi. Ele estava fora da igreja uns 4 anos mais ou menos. Aí diz ele que estava fazendo muita besteira e Deus parou ele, né? Porque ele falou, glória a Deus, porque eu não fui para o inferno. Eu falei, só um pedaço do braço. É porque de vez em quando ele tomava cajibrina e fazia... A segunda de semana ele falava, rapaz, não vou para a igreja não. Quantas vezes chamou ele para... Né? Falou, não vou para a igreja não, eu vou ao baile. O dia que Deus quiser, ele me joga lá na igreja de novo. Aí falou, eu estou na igreja de novo, me converti de novo essa semana, porque olha só o que me aconteceu, né? Ele falou que ele estava lá em cima, acima da correia. Aí falou que deu um mal súbito, mas eu acho que ele teve um pouquinho de sono, né? E ele caiu. Pegou na correia, e se não fosse os camaradas puxar ele ia com tudo lá para dentro do tonel, lá não sei do que ele falou. Aí falou, rapaz, eu fui livrado da garra do diabo. Aí Deus me livrou, né? Só levou o braço, falei, só o braço. Graças a Deus, né? Ele voltou para Jesus, para o braço direito. E é motivo de, né? Ele estava alegre. Tem que estar alegre mesmo, né? É como meu filho também hoje estava falando, rapaz, ele estava trabalhando com motor a diesel, e ele foi puxar o motor caiu em cima do dedo. Falei, graças a Deus foi só o dedo, né? Porque o Prado foi o braço, né? E Deus, ele tem misericórdia da gente, né? Graças a Deus, né? Então vou cantar logo a bondade de Deus, né? Vem cá me ajudar aqui também. Canta a bondade de Deus, né? Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todo dia eu estou em tua mão. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo,
Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo da escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me remete, te dou meu ser, e pego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu te cantarei a bondade. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Abençoe, Deus abençoe. Amém. Tem coisas, amados, que a gente não entende. O nosso irmão, existe um meu amigo, o presbítero Oswaldo, ainda não deu ainda por a gente gravar ainda o nosso OpaCast lá com ele ainda, mas eu creio que em breve a gente vai gravar um OpaCast que ele vai contar o testemunho dele, que é para doer o coração, né? E tudo por conta justamente do que aconteceu com o nosso amigo, nosso irmão, nosso amigo Prato. A gente acha que a gente pode fazer o que Deus quer, o que nós queremos, né? Perdão. Andar por onde nós quisermos, fazer o que nós quisermos. Eu tiro isso por mim, né? Muitos anos atrás, eu estava querendo. Não tem aquele momento que você quer chutar o balde? Né, irmão? Né, pastor Leandro? Você quer logo, olha o balde assim na frente, eu vou dar um chute nisso, acabar com isso logo, né? Aí Deus vai e fala assim, não, você não vai chutar balde. Aí Deus começa, sabe? Colocar dentro do moinho, não tem? Aí começa a torcer, né? Vai torcendo, até chegar ao ponto de gritarmos, ai, está doendo, Jesus. Aí é o momento que ele nos resgata. A minha oração para todos vocês aqui, para mim, principalmente, que nunca vamos passar por esse momento de querer sair do caminho. Né, nossa irmã aqui testemunhou aqui, né, hoje deixamos aqui um momento aqui de testemunho do culto, para entendermos o quanto Deus tem feito na vida dos irmãos e vermos o quanto Deus é poderoso. E resgates aqui, resgate ali, né? E tenho certeza que nós, né, irmã Rosângela, irmão Nélis, iremos encontrar mais outras pessoas que vão também vir aqui contar testemunhos, né? Como a nossa irmã contou, quando o nosso irmão Josué também, hoje ele está visitando a igreja, está se familiarizando com a igreja, mas em breve também estará aqui também contando o testemunho dele também aqui, mostrando o que Deus fez, o que vive, que está fazendo na vida dele também. Esse é o propósito nosso aqui.
né? É ir atrás daqueles que estão perdidos. Não queremos, né? Agora nosso irmão falou visitar a igreja. Aqui não tem esse problema de visitar a igreja. Vocês podem visitar a igreja que vocês quiserem, né? O importante, a gente está com Jesus, né? Eu queria, irmãos, me perdoem não poder mais estender a oportunidade, mas eu quero hoje ouvir a palavra, né? Irmão Leandro, ele prega 3 horas. Então, se é 8, 9... Deixa eu fazer a conta aqui. 9, 10 horas. Então, 11 horas, irmãos. Ué, que fé é essa, irmã? Ué? Meia-noite, então. Pastor Leandro. Então, pastor Leandro, a irmã liberou até meia-noite, tá? Tá bom. Eu puxo o paletó dele aqui. Amém, pastor, amém. Graças a Deus, hein? Que a graça e a paz seja convosco, amém, irmãos? Uma boa noite a todos, é um prazer, uma alegria novamente estar aqui com os amados. Se for o mesmo Prado, eu o conheço. Se for o mesmo Prado, eu o conheço, né, irmão Prado? Israel Prado, é esse? Ismael ou Israel? Israel. Israel. Eu falava isso muito com ele, falava assim, Israel, Deus vai puxar a tua orelha, varão. Ele foi meu líder por 1 ano e meio à noite. Uma alegria, um prazer conhecer esse rapaz, esse homem, um bom trabalhador. E fiquei triste quando aconteceu esse ocorrido com ele. E aqui o Silvio falando, eu falei, meu Deus, será que é o mesmo? De fato, né? Até fiz um vídeo aqui rapidamente, o Silvio louvando ao Senhor aqui. Perguntei se você conhece esse rapaz aqui, Israel? Ele não respondeu ainda não. E é interessante como Deus tem a sua forma de trabalhar, né, irmãos? E como foi falado aqui, hoje, esse amor de Deus nos constrange assim, né? Se um morreu por todos, logo todos morreram. E hoje pela manhã, conversando um pouco com o pastor Wagner, não sei se ele vai lembrar, acredito que ele vai lembrar, nós falamos um pouquinho sobre esse amor. E eu pude compartilhar com ele que ontem no culto nós estávamos falando sobre esse amor. E hoje aqui o irmão, né, a irmã falando aqui, eu falei, então pai, eu vou seguir aqui, né, em nome de Jesus, esse direcionamento, né, continuar falando um pouquinho sobre esse amor que é o nosso Deus. O versículo 8, né, que o irmão citou, o versículo 7 de João, 1 João 4, né, não é o versículo que eu vou usar aqui como base, mas o versículo 8 ele vai dizer, né, se você não ama Deus, se você não tem amor, você não ama Deus. Melhor ler, né? Tentei aqui puxar na minha mente. 1 João 4, versículo 8. O irmão falou o 7, né? É isso aí. O versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é esse versículo que eu queria usar aqui como texto base, mas sim de Romanos 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Eu queria aqui falar rapidamente, eu quero concordar, irmãos. Eu quero acrescentar, eu quero concordar, porque é tão maravilhoso ver como o Espírito Santo está conduzindo este culto nessa noite. Em Romanos 8, a partir do verso 35, você que pode, glória a Deus. Eu vou ser breve, ainda que me deram aqui até meia-noite. Oh, glória a Deus, amém. Que alegria, hein? Versículo 35, a partir do versículo 35, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você lembra o que o pastor Wagner falou aqui? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Você já parou para analisar que nós somos alvos do amor de Deus? Eu quero te fazer essa pergunta. Você tem ideia que nós somos alvos do amor de Deus? Na cruz do Calvário, o Senhor, naquele momento, o Senhor Jesus, ele está aplacando a ira de Deus. Ele olha e vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. A graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual ele expira, entrega o seu Espírito e diz: está consumado. Aleluia! Está consumado. Ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele é transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos leva à paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o decorrer desse retrato de 700 anos antes daquele evento ali, daquele momento na cruz, Isaías vai descrever detalhes importantíssimos dessa crucificação, da graça de Deus. E ali o Senhor, ele recebe, naquele momento, vem a ira de Deus, e o Senhor na terra, de braços abertos, ele aplaca aquilo ali. Ele paralisa aquele momento e diz: há uma chance, há uma nova oportunidade. O amor de Deus manifestado no sangue vertido naquela cruz. E esse amor, irmãos, ele é transbordante de uma forma tal. Hoje, né, compartilhando um pouco com o pastor de um episódio desse homem chamado Pedro. E ele, né, vai relatar algo importante, né, que quando manda chamar, né, o pastor falou um pouco sobre isso, manda chamar os discípulos e a Pedro. Pedro já tinha passado por aqueles momentos de dificuldade, momento que ele nega a Cristo, momento que ele está com medo, momento que ele vai pescar e vai largar novamente, vai largar o seu ministério. Pedro não foi pescar simplesmente porque ele estava com fome. Pedro foi pescar porque ele estava chateado, entristecido, frustrado e abatido. E ele deixa o ministério a qual, alguns anos antes do início da sua jornada, ele foi chamado para um ministério tal, e no mesmo cenário agora o Senhor vai chamá-lo novamente e vai relembrar ele: Pedro, o amor do Pai sobre a tua vida é maior do que essa sua frustração, essa maior dificuldade que você está vivenciando. Então, irmãos, eu quero entrar aqui e dizer para você que quem pode nos separar desse amor? Quem pode nos separar desse amor, irmãos? Quem vai nos separar desse amor? A tribulação, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nós estamos falando de uma igreja que, nessa época, uma igreja perseguida, uma igreja que está passando por um momento de dificuldade, de adversidade. E Paulo, ele vai escrever essa carta e vai endereçar essa carta a esses irmãos, relatando um pouco do seu testemunho. Está em Romanos 7, mas quando ele entra no capítulo 8, ele vai dizer: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele vai trazer o entendimento de que, ainda que haja os conflitos na mente, ainda que haja os conflitos internos, existe o amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. O Espírito Santo está sobre você quando você está em Cristo Jesus e entende o seu propósito nessa presença no Filho, como foi falado aqui. Quando você está, esse estar não é estar de qualquer maneira, é se relacionar. A irmã falou, é renunciar.
É você matar o seu próprio eu, as suas vontades, o seu querer. É você, quando 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É quando Paulo vai estar na prisão e ele escreve a carta aos Coríntios, aos Filipenses, ele vai dizer: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim, porque eu busco o conhecimento em Cristo Jesus, eu busco as coisas que estão em Cristo Jesus, eu quero conhecer a Cristo, eu me esvazio, eu tiro tudo aquilo que impede, eu me desmonto, eu me desconcerto para poder conhecer a Cristo, ser cheio desse Cristo, poder estar em Cristo, ser de Cristo, em Cristo. Então Paulo ele vai entender o relacionamento nessa pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que o amor de Deus ele curou a alma desse homem. O amor de Deus ele cura a alma, ele restaura a alma. O amor de Deus ele perdoa, como foi falado. O amor de Deus ele levanta aquele que está abatido. O amor de Deus ele consola aquele que está em prantos. O amor de Deus ele liberta das prisões do pecado. Observa uma coisa interessante no amor de Deus. Existe um cenário muito interessante em Lucas capítulo 7, se eu não estou equivocado. Uma pessoa sabe que Jesus está na casa de um homem chamado Simão. E quando essa pessoa sabe que Jesus está na casa de Simão, ela se dispõe a ir até lá, mas ela não é uma pessoa de renome, não é uma pessoa de destaque, não é uma pessoa que possamos dizer de alguém que teria uma importância aos olhos humanos. Mas o amor de Deus atrai essa pessoa para mostrar àqueles que estão dentro da casa, que se achavam tão importantes, que para Deus a importância é de um coração quebrantado diante dele. E essa mulher chamada a mulher da casa de Simão, a mulher pecadora. Essa mulher, ela é atraída para a direção do amor de Deus. O amor de Deus é quem? Cristo. Está em Cristo. E ela sabe que Jesus está ali. Essa mulher, ela chega de uma forma tal que ela percebe a necessidade, a importância daquilo que ela está sentindo, que ela precisa entregar, ela precisa derramar. Não foi a questão do óleo, mas foi a ação dela de dentro para fora que gera algo importantíssimo que Jesus vai declarar: ó mulher, porque muito você amou, os seus pecados são perdoados, porque quem muito ama, perdoa. Aleluia! O amor de Deus, ele te impulsiona a liberar o perdão, a confessar pecado, a se arrepender. O amor de Deus, irmãos, ele é sobrenatural, ele entra na vida de uma pessoa e transforma ela de dentro para fora, que não importa o que vão dizer ao lado, ou que está ao redor, ou que vão questionar, como Judas vai questionar. Se soubesse quem era essa mulher, se soubesse a quantia, a importância, daria aos pobres. Mas ninguém estava entendendo a lágrima de uma alma que somente o amor de Deus consegue identificar, onde cada um de nós temos uma necessidade, mas ele sabe, mas ele precisa que você venha ser atraído e se permita ser atraído por esse amor. E não foi de qualquer maneira, não foi por acaso que quando você entendeu, hoje eu vou à igreja, eu vou àquela casa, é a mesma coisa que aquela mulher, hoje eu vou lá porque eu sei que Jesus está lá, Jesus está, eu quero ir lá, eu vou lá, eu preciso estar lá, eu preciso entregar, eu preciso derramar, eu preciso reconhecer, eu preciso ser grato, eu preciso entender esse amor, eu quero
eu preciso, eu dependo, eu estou desesperado de amor. E isso é interessante, irmãos, porque voltando para cá em Romanos 8, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar desse amor? Não importa o que aconteça, não importa a diversidade, o nível, a intensidade, a profundidade do problema, o amor de Deus, ele está com você. Ele não é medido se você está caído, então ele não me ama. Ou se eu estou de pé, ele não me ama. Não importa como você esteja. O amor de Deus, ele é de acordo com o que você consegue perceber, que quando você entrega, você começa a ter a sensibilidade: Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito. E o Senhor vai dizer: meu filho, mas eu te amo assim mesmo. Eu amo a sua vida como você é. Eu sei que você é frágil. Eu sei que você veio do pó. Mas eu também sei que sobre as suas narinas eu soprei o fôlego da vida. Por que muitas vezes nós temos uma necessidade de estar num lugar que nós nunca entramos lá? Que isso, pastor? Como que você tem tanto anseio para estar nos céus se você não esteve lá? É porque tem algo de Deus dentro de você que foi derramado, foi assoprado. E quando você se rende e os seus olhos começam a abrir, que você começa a estar no caminho, ou seja, quem tem o Filho tem a vida, e você começa a entender: meu Deus, eu quero ser atraído a este lugar, porque aonde ele estiver eu quero estar também. Preste bem atenção nisso, irmãos. É interessante que esse amor, quando ele vai dizer, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, ou esse acraseado, para a morte, ou para morrer todos os dias. Ou seja, todos os dias nós devemos entender que, mesmo mediante a adversidade, ou que nós estejamos à beira da morte. Ontem eu falei isso lá na igreja, eu falei: irmãos, nenhuma enfermidade pode impedir que você reconheça ou entenda que o amor de Deus está com você ali naquele momento. Não é dimensionado. Paulo certa vez vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que eu sinta na minha carne, no meu corpo, o meu corpo amortecido, eu sinta muitas vezes uma enfermidade, eu esteja cometido, ainda que esse homem exterior se corrompa, o interior se renova. Ou seja, o Espírito do Senhor, ele para cada dia ele tem um renovo, uma palavra para a sua vida, que ele vai te levantar, ele vai te erguer. O que é isso? O amor de Deus derramado em seu coração. Quero parafrasear, né? Antes da gente dar continuidade aqui de novo, em Romanos 5, Paulo ele vai dizer algo interessante. Ele vai falar: e não somente nos gloriamos nisso, mas nos gloriamos nas tribulações. Se eu não estou equivocando, no versículo 3, a partir do versículo 3 ou versículo 4, ele vai dizer: porque as tribulações produzem a paciência, a perseverança, a perseverança, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entenda isso, irmãos. Por isso é que, como foi falado aqui, devemos amar uns aos outros, devemos se sujeitar uns aos outros. Existe um louvor que vai dizer: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva ao outro. Temos um lugar no coração de Deus, importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir ao meu irmão, assim como Jesus.
irmãos, ele declara no refrão: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou, irmãos. Temos que ser um. Muitas vezes nós até esperamos e queremos e temos essa expectativa, precisamos do pastor. Mas a pergunta é: e o pastor precisa de mim? Eu posso estender as minhas mãos para o pastor? Ou é só o pastor que pode estender as mãos para mim? Ou qualquer outro líder, qualquer outro irmão. A igreja é assim, irmãos, essa unidade, como o irmão falou. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai escorrendo sobre a barba e desce sobre a orla sacerdotal. Isso dá uma pregação, mas vamos voltar para cá porque o mistério está tão legal. Preste bem atenção, irmãos. Somos entregues para morrer todos os dias, estamos em meias tribulações e adversidades. Mas você não está separado do amor de Deus por causa disso. Não é por causa de uma dificuldade que você pode duvidar do amor de Deus. Preste bem atenção nisso. Em 2018, meu filho ele estava afastado da presença do Senhor e ele comete um erro fatal. Ele vai se envolver com algumas amizades e naquele momento ele sai, nós falamos para ele: meu filho, não saia. Não saia, ele vai sair para essas noitadas da vida. Quando isso foi em maio, finalzinho de maio de 2018, quando foi o início, uma semana depois, início de junho, nós o encontramos no Rocha Faria, já estava há 7 dias entubado em coma, com a cabeça do tamanho de uma bola de basquete. Irmãos, naquele momento ali, o desespero, aquele clima, aquele cenário sepulcral, né, tomou a minha casa, a minha família, a nossa parentela. Mas, como Paulo vai falar em 2 Coríntios, versículo 1, né, ele vai dizer que passamos uma tribulação tal que até da vida desesperamos. Mas não era para que confiássemos em nós, mas em Deus que nos livrou, nos livra e continuará nos livrando. Paulo declara isso. E essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração naquele dia tão difícil, tão doloroso. E eu pude perceber a mão do Senhor sobre as nossas vidas, o amor de Deus consolando os nossos corações. Foram 4 meses de intensa oração, lágrimas, idas e vindas do hospital até que ele saia. É um processo muito, né, estava naqueles dias muito lento. Hoje a gente para pensar, mas foram 4 meses, 5 meses, parecia pouco, mas foi tão intenso que a gente pensou assim: meu Deus, vamos perder o nosso filho. E eu pude perceber que o amor de Deus, mesmo mediante a essa adversidade, Ele estava colocando-nos de pé, irmãos. Ele estava sustentando a nossa fé, irmãos. A Bíblia vai dizer que não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Senhor as vossas orações em ação de graça e súplica, porque a paz, o Senhor te dará a paz que excede todo entendimento e guardará a vossa mente e o vosso coração. Eu pude perceber e entender ainda mais o amor de Deus. Eu pude perceber ainda mais o amor de Deus. Ele não nos abandona em meio a esse momento que até da vida a gente possa desesperar, como o versículo 37 vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E ele declara isso de uma forma tal que ele vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem
os anjos, nem uma outra criatura, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir. Nada, irmãos, pode nos separar desse amor. Tenha certeza disso. Não duvide disso. Você é alvo do amor de Deus. Continue amando o Senhor, continue amando o seu próximo. Ainda que seja tão difícil amar esse próximo. Ainda que seja tão difícil amar aquele irmão que você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a paz do Senhor, e ele passa e nem olha para você. Glória a Deus, ore por ele. Aleluia. Não deixe de clamar por ele, não deixe de pedir a Deus por ele. Mesmo que aqueles que você sabe que falam mal de você, ou vão falar qualquer outra coisa que não seja nem verdade, ore por ele. Não deixe que nada disso venha atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor, a intensidade do amor de Deus sobre a tua vida. Não duvide disso por conta dessas circunstâncias. Pelo contrário, comece a se entregar ainda mais ao Senhor, de forma tal que ele, como Estevão, ele não vê o Senhor Jesus como os discípulos andaram e viram, mas ele começa a ver, a enxergar o Senhor Jesus numa revelação tão profunda, irmãos, que ele vai declarar as próprias palavras do Senhor Jesus. Estevão está pregando a palavra, testificando da palavra. Estevão, ele está naquele momento intenso, trazendo a revelação dos altos céus através das Escrituras. E quando ele começa a trazer isso, irmãos, começam a ranger os dentes, começar a dobrar as suas mãos, pegarem pedras e começam a atacar Estevão. Estevão está apedrejado à beira da morte, o céu se abre, oh aleluia, e ele vê o trono da graça, o nosso Deus assentado e o seu Filho à sua destra em pé, irmãos. E ele declara: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é interessante ver isso. É interessante perceber isso enquanto alguém está trazendo a mensagem, falando da palavra, pregoando o evangelho, evangelizando, discipulando, ministrando. Enquanto a pessoa está indo, está obrando, está no caminho, o pastor falou que não saia do caminho, esteja no caminho, persevere no caminho, não se desvie desse caminho. Artigo definido, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, não tem como pegar atalho. E mesmo que você ainda esteja nesse caminho, ainda que venham as pedras serem atacadas, o Senhor Jesus é poderoso como aquela mulher de João 8. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não te acuso, eu não te condeno. Então vai, não peques mais. O amor de Deus, ele faz você entender isso. Ele faz você perceber isso. Esse amor de Deus, ele abraça a tua alma. Ele abraça a tua vida. Ele abraça de forma tal que você consegue perceber: Senhor, obrigado. Quem lembra, irmãos, de Davi? Quem consegue perceber a vida de Davi ser chamado homem segundo o coração de Deus? Um homem tão falho, tão pecador, mas que é alvo do amor de Deus. Porque tinha um coração voltado para estar na presença e se relacionando com o próprio Deus. Irmãos, esse relacionamento, ele é real, irmãos. Ele não é uma doutrina, simplesmente um ensino. É uma pessoa, irmãos, espiritual, invisível, mas real, irmãos, que a gente consegue quando nos rendemos. Isaías vai profetizar, não me lembro aqui agora o capítulo, ele vai dizer: assim diz o alto e sublime, aquele que está sentado no alto e sublime trono, mas que também habita com o contrito de espírito e o quebrantado de coração. O Senhor escolheu, irmãos, habitar no homem. Quem é o homem para que dele te lembre? Então o Senhor, ele faz, ele se dispõe, ele se esvazia da sua própria glória na pessoa de Jesus Cristo. Ele quer habitar nessa pessoa, ele quer se fazer presente, ele quer estar entre. Então ele vai fazer com que esse propósito se cumpra, irmãos.
isso é, irmãos, maravilhoso a gente perceber esse amor, irmãos. Então nunca duvide que você é alvo do amor de Deus. Ele termina dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que está em Cristo Jesus, meus amados. Então não deixe de amar. O irmão falou aqui, quando Jesus está trazendo as revelações dos últimos tempos, ele vai falar, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. E eu quero terminar, né, já estou a caminho do fim, como o irmão falou. Versículo 8, ele falou versículo 7, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, irmãos. Se o amor de Deus está esfriando, então Deus está esfriando dentro de você, irmãos. Oh, aleluia, não deixe isso. Porque, irmãos, eu estou dando continuidade àquilo de ontem e testificando com os irmãos aqui hoje. Porque ontem à tarde, quando eu estava me preparando para ir para o culto, eu falei, Senhor, está muito difícil, está complicado, Pai, o que está acontecendo, Senhor, comigo? E eu comecei ali a orar, e comecei ali a clamar, a orar ao Senhor, uma hora antes do culto. E naquele momento vieram essas palavras que os irmãos falaram aqui. E o pastor tinha falado lá, né, no momento da oração, no início do culto, como aconteceu aqui. E eu falei, Senhor, não deixe que o teu amor esfrie a tua presença dentro da minha alma. Não permita, Pai, que as tribulações, as adversidades ou a necessidade, Senhor, esfrie a tua presença dentro da minha alma. Não deixe, Pai, que frustrações, decepções, Senhor, o cansaço, a fadiga, a caminhada esfrie a tua presença dentro da minha alma. E ali, irmãos, o Senhor ministrou isso no meu coração e ver hoje de novo isso aqui acontecendo. Estou maravilhado, pastor. E aqui eu quero terminar quando Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 13, o último versículo me chama a atenção, irmãos. Ele vai parar no capítulo 11, no capítulo 12. Ele vai começar a falar sobre a questão dos dons, etc. Ele para e vai começar a falar do amor, relacionando que se você mesmo tenha dom, mas não tiver o amor, então você é como uma lata vazia. Não tem sentido, não tem propósito. Então ele vai falar sobre o amor no 1 Coríntios 13. Mas o último versículo me chama a atenção, pastor. O último versículo do capítulo 13 me chama a atenção, que foi aonde eu levantei e falei, Senhor, obrigado, Pai. E permaneçam em vós a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior deles é o amor. Aleluia! O amor vai reacender a fé. O amor vai reacender a esperança. Aleluia! O amor vai linkar, ele vai ligar, ele vai avivar, ele vai renovar, ele vai despertar, irmãos, ele vai te levantar. Então não deixe que esse amor esfrie no teu coração, irmãos. Esperamos com paciência no Senhor, irmãos. Esperamos, alegremos na esperança. A esperança porque o Senhor Jesus é a nossa esperança, irmãos. Esse amor, ele não vai se apagar, irmãos. Ele está aceso, ele está vivo, ele vive, irmãos. Esse amor, irmãos, ele vive, ele não morreu, irmãos. Ele não está morto, melhor dizendo, ele morreu e ressuscitou. Ele está à destra do Pai, ele intercede por nós, ele está vivo. Aleluia! A nossa esperança, o amor de Deus. Oh, aleluia, irmãos. Então não deixe que esse amor se esfrie no teu coração. Não deixe que o mundo, o sistema
Não deixe que pessoas, não deixe que nada, nenhuma criatura, não deixe que demônios, não deixe que Satanás, não deixe que o inimigo da nossa alma, não deixe, não permita, não deixe esse espaço para o inimigo jogar alguma seta no teu coração. Aí você tem um escudo chamado fé, a qual pode apagar os dardos do inimigo sobre a tua vida. Não permita que o amor de Deus se esfrie no teu coração. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Estou feliz e alegre mais uma vez e saio daqui hoje sendo abraçado por esse amor, irmãos. E louvo a Deus aí pela vida dos amados irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém. Graças a Deus. Não permita que nada venha apagar esse amor no seu coração. Não permita, amados. Ao contrário, que o amor de Deus venha acender a cada dia em nossos corações. Eu queria hoje fazer um clamor. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus, vamos. E falando em amor de Deus, né? Eu me lembrei aqui de algumas coisas muito importantes. Particularmente eu e minha esposa, nós temos, né, nossos filhos, nossos netos, que estão lá caminhando por enquanto sem Jesus, né? Tem os nossos irmãos lá, né? O filhote, né? Temos também os filhotes também lá do irmão Almir, da nossa irmã Vânia, e nós precisamos resgatá-los. Eu acho que o mesmo sonho que tem os irmãos, né, de ver seus filhos aqui, como a nossa irmã sempre, Rosângela, menciona, né? Irmã Rosângela, o meu sonho é com a minha filha também, né? E hoje, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo confortou meu coração, como que ele dizia assim, olha, tá pertinho. Tá pertinho. Continua amando eles. Está pertinho. Deus vai trazê-los. Né? Por mais que o diabo queira, por mais que o diabo peleja, né? E procure de todas as formas possíveis não trazê-los para a casa de Deus, mas eu creio. Né? Eu creio. Ano de 2026, vamos fazer um propósito e vamos continuar fazendo propósito, que ano de 2026 vai ser um ano para a nossa família estar aqui dentro. Em nome de Jesus. Né? E eu ainda vou muito mais longe ainda, que eu tenho um filho que vai lá em Manaus, né? Longe pra caramba, né? E com certeza todos os dias eu sonho ele novamente estar aqui próximo de mim, cantando e tocando o seu instrumento, que ele sempre faz com muita perfeição. Eu creio nisso, amados. E devemos crer, viu, irmãos? O diabo pode cogitar, juntamente com os seus demônios lá, eu vou tirar, eu vou acabar, mas não. Deus é soberano. E eu creio na soberania dele sobre a vida, tanto dos meus filhos, como os filhos de vocês todos aqui também. Eu creio. Porque às vezes, amada, a vontade humana, ela é o chamado livre-arbítrio, né? Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, mas aí Deus ele fala assim, acabou. Existe uma mulher olhando por você. E eu tenho que agir soberanamente na sua vida agora. Existe um pai orando por você, existe uma mãe orando por você. Eu vou agir soberanamente sobre a sua vida agora. Por mais que você queira andar no mundo, Deus vai trazê-los para cá. Por isso vamos continuar orando, viu, irmãos? Um propósito, né? Eu creio que o desejo dos irmãos aqui, né, lá na casa da irmã Vânia tem músico lá, né? Olha só. Ainda o negócio tá mais. Então. Melhora mais ainda, né, senhor? Aí tem que orar mais um pouquinho. Até o senhor vai orar mais, né, senhor? Eu creio, amados. Eu creio.
Esse é apenas o começo que Deus está fazendo na vida de todas as nossas famílias aqui. Amém? Vem cá, senhor. Depois da oração eu quero cantar um hino aqui. Vamos orar então? Vamos fazer um ato de fé aqui agora, amados, em nome de Jesus? Eu quero convocar vocês para fazer esse ato de fé. Irmão Marcos também, irmão Marcos. Deus é contigo, meu amado. Se você soubesse quanto Deus te ama, meu querido, você não tem ideia nem o quanto Deus ama você, cara. Muito, 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 muito. Você sabe quanto Deus tem sustentado você. E a gente vê isso, né? Deus sustentando ele, guardando ele. Está aqui irmão Josué, atraído pelo amor de Deus, né, irmão Josué? Né? Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos nessa noite, Pai amado, como um desafio, Senhor. Eu sei que o Senhor gosta de que nós desafiamos a Ti, meu Deus. E por isso eu estou aqui hoje para orar pelos nossos filhos. Ó Deus, pelos nossos entes queridos. Eu sei, Deus amado, que o diabo tenta de todas as maneiras possíveis, juntamente com os seus demônios, segurá-los neste mundo. Mas, Senhor, nós cremos na sua soberania, Deus. Eu creio no seu poder, nós cremos no seu poder, meu Deus. O encontro deles agora nesse momento já vai tratando-os, já vai chamando-os, oh Deus, já vai tocando os seus corações, meu Deus. Eu sei que isso não permitirá que eles vão, Deus amado, além da onde eles estão, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai trazê-los para cá. Eu já posso, Deus amado, crer nisso. Não somente os meus filhos, mas os filhos da irmã Vânia com o irmão Mi, o filho da nossa irmã Rosângela. Oh Deus amado, tu sabe quanto essas mães choram e clamam pelos teus filhos, oh Deus amado. Eu também aqui estou, eu também com a minha esposa clamando pelos nossos filhos nesse momento aqui, Senhor, também, meu Pai. Eu oro pela vida do Marcos nesse momento, Senhor, para que cada dia mais o Senhor venha descer sobre ele e envolver ele com a sua graça poderosa, meu Deus. Abençoa também, Deus, todos que estão aqui, nosso irmão Josué, nosso irmão Irene, Senhor. Oh, Pai, eu creio, Deus, que muitas coisas tem que fazer naquele lugar agora lá, Senhor. Eu creio que já foi marcado ao dia para estarmos lá. Já foi marcado o dia, estamos lá, mas o Senhor já está lá, Senhor. O Senhor já estará operando naquele lugar lá, Senhor. Eu sei que lá sairá muitas vidas rendidas aos pés e libertas das ações demoníacas, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bem maior. Bem maior. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem toma toda a vitória que Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai e não peques mais. Não peques mais, consagra sua vida, sim, irmãos, nas mãos de Jesus. Receba paz, em nome do Pai, e não peques mais.
se na angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem tira, separa do amor de Jesus. Declara essa assim, pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar dessa mão, nunca vai. Consagra sua vida nas mãos de Jesus. Vem, receba paz, receba paz, em nome do Pai. Não peques mais. O diabo quer destruir nossa família, amados. Ele não tem família, mas ele não vai conseguir, porque Jesus declarou a vitória deles na cruz do Calvário. O sangue de Jesus venha cobrir cada um dos nossos familiares, os filhos da nossa irmã Márcia, do nosso irmão Silvio. Vamos lá! Deus vai trazer de volta, já estou ciúme, né? Vai trazer o restante. E assim Deus vai estar trabalhando. E a Deus vai operando a vida da família da nossa irmã Irene, do nosso irmão Josué. Vai operando naquele lugar lá, vai libertar vidas. E muitas pessoas vão ver o grande é o amor de Deus na vida deles. Eu creio nisso, amados. Não vamos deixar de hipótese alguma, de maneira alguma, que o diabo vem dizer: ele é meu, não é não. Ele é de Jesus. Ele é de Jesus, a família é de Jesus, irmãos. Oh, somos mais que vencedores, amados. Não somos simplesmente vencedores, somos muito mais do que vencedores. Para terminar, agora você vai cantar junto com o teu irmão agora. Você é bênção para o teu irmão, sabia disso? Sabia disso? Você é bênção para mim, eu sou bênção para você, assim vai. Vamos trocar a bênção nesse minuto agora, tá bom assim? Vamos ver o nosso legal aqui agora, vamos? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, assim, abençoar a Deus, quer libertar. Não vou calar meus lábios, nunca vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a Deus, quer libertar. Sobre isso aqui vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Aleluia! Sei que Deus
Deus tem pra vocês uma benção. Nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma benção, cujas águas nunca secarão. Mais uma vez. Não vou calar meus lábios, sempre vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Prometo a vida, vou profetizar, nenhuma maldição me alcançará. Sei que Deus pra ti uma benção, cujas águas sei que Deus pra ti uma benção, cujas águas sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição nos alcançará. Sei que Deus tem pra nós uma manancial, cujas nunca secarão. Aleluia, Jesus. No amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, nos ajude bem forte. Amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, operando Deus, até o Senhor, meu amado, em nome de Jesus.